De minha palavra de gratidão ao reverendo Daniel, a gentileza do convite, o conselho também pela confiança em me franquear o púlpito nessa noite e a oportunidade de estar com os irmãos. De fato, a minha conversão se deu na primeira igreja em 1973. Eu sou nascido e criado aqui do lado de lá do morro, da Borboleta. A gente vinha brigar com os meninos do Monte Castelo, cá no alto. Naquela época eu era garotinho, né? A gente vinha brincar, a gente armava as brigas, né? Ia lá pro alto do morro, e aí lá eu jogava pedra, tarará, essas coisas de garotos, né? Garotos mesmo, 7, 8, 9, 10, 11 anos de idade. E o Senhor me chamou, por graça dele, ao Evangelho de Cristo e nos vocacionou com esse ministério. Esse ano é um ano, depois de quase 40 anos de ministério ininterruptos, nós estamos de licença. E se Deus quiser, o ano que vem eu solicito a minha jubilação. Não por idade, ainda não tenho 70, estou com 62,5, mas já com quase 40 anos de ministério. E pretendo então apenas auxiliar no sentido de estar como estou fazendo hoje à noite. Vir, pregar, auxiliar na escola dominical, alguma aula, alguma coisa nesse sentido aí, mas sem ter envolvimento direto e efetivo com o pastorado de igreja local. Mas o Senhor é quem dirige a nossa vida. Como eu disse ao sair de Valadares, que eu não ia para o Rio de Janeiro, nem para São Paulo, e eu orava assim ao Senhor, né? Senhor, para o Rio, São Paulo, eu não vou. Fiquei 12 anos, né, na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, graças a Deus, esse nosso ministério lá, abençoado pelo Senhor. Irmãos, convido a todos a abrirem a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6 a 11. Capítulo 1, versos 6 a 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pela misericórdia e graça do Senhor sobre todos nós, sobre a vida de cada um. Bendizemos-te, ó Deus, porque em tua providência, ó Deus, e soberania, estabeleceste neste lugar, ó Deus, este santuário para adoração ao teu nome. Louvado seja o teu nome, porque, ó Deus, por meio deste corpo de Cristo que aqui se reúne, o Senhor tem, ó Deus, abençoado este lugar. Amém. Louvado seja o teu nome, porque servos do Senhor outrora plantaram, servos do Senhor neste momento ora regam, e ó Deus, o Senhor tem dado o crescimento. Bendito seja o nome do Senhor. E que, ó Deus, pelo tempo que aprovera ao Senhor, preservá-los aqui sejam frutíferos para a honra do teu nome. Ó Pai, muito obrigado pela oportunidade de lermos a palavra do Senhor. E o Espírito Santo, que moveu homens no passado a registrá-la,
que durante o longo dos anos, ó Deus, preservou essa palavra, fazendo-a chegar a nós. E seja Ele, ó Deus, agora a nos abençoar, abrindo-nos a compreensão, o entendimento, para que, ó Deus, essa palavra possa frutificar, produzindo, ó Deus, vida abundante, por meio de Cristo Jesus. Fala ao meu coração, abençoa-me, ó Deus, fundamentando convicções, ó Deus, renovando esperança, e assim, ó Deus, enchendo-nos da Tua graça. Amém. Em nome de Jesus é que eu oro, em nome de Jesus é que eu te suplico, agora e sempre. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América do Norte foram forçados, de certa forma, a entrar no conflito, devido a uma incursão feita pelo Império japonês, atacando o chamado porto de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Então a guerra, que era então ligada apenas à Europa, deixa de ser apenas europeia e passa a ser também extensiva à América. Os Estados Unidos entram na guerra e a Guerra do Pacífico então se torna intensa. E o Império Japonês vai ampliando a sua área de ação e de conquistas e chega até as Filipinas, onde o comandante em chefe era o general Douglas MacArthur. E não podendo resistir ao avanço do Império Japonês, do exército japonês naquele contexto, relutando em sair, mas tendo ordens diretas para deixar as Filipinas, o general MacArthur disse o seguinte, quando estava deixando as Filipinas e entrando no seu navio que o tiraria daquela região. Ele disse: eu voltarei, é a minha promessa. Alguns anos depois, o general MacArthur retorna às Filipinas com a vitória sobre o Império Japonês. E ele disse: voltei como prometi. Eu voltarei, é a minha promessa. Voltei como prometi. Esse texto que nós temos diante de nós e que nós acabamos agora há pouco de ler, é um texto que fala dos momentos finais, mas finais mesmo, do ministério de Jesus. Depois da sua ressurreição, o Senhor Jesus ficou cerca de 40 dias com os seus discípulos. E aqui então ele está sendo assunto aos céus, ele está sendo levado para os céus em majestade, poder e glória. E os seus discípulos estão ali com ele, mas estavam inquietos com relação à questão do reino. O Senhor Jesus havia falado muito sobre o reino está chegando, o reino está vindo, o reino está entre vós, e eles então preocupados com essa questão, imaginando um reino terreno, físico, de dominação por parte dos judeus, restaurando a antiga glória de Israel, inquiriram de Jesus: será este, Senhor, o tempo e o momento em que o Senhor restaurará a glória de Israel? E o Senhor Jesus apenas diz que esta questão de tempos, de épocas, são da competência exclusiva do Pai, que determina, estabelece e decreta segundo a sua livre e soberana vontade. E então, os discípulos, não entendendo ainda que adequadamente esta colocação do Senhor Jesus, recebem dele uma promessa muito extraordinária: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, até aos confins da terra. Poderíamos, com esse texto, falar de alguns assuntos, como, por exemplo, a pessoa e a obra do Espírito Santo em relação à igreja do Senhor Jesus. Poderíamos falar da perspectiva do reino de Deus, que já é, mas que ainda não se faz em expressão total e plena entre nós. Mas o que nos interessa nesta noite é o aspecto relativo a esta realidade da volta do Senhor Jesus.
varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Este Jesus que viste subir, da mesma maneira o vereis descer. É sobre aspectos relativos à volta de Cristo que eu quero falar com a igreja nessa noite à luz desse texto. Isso é muito importante, irmãos, porque este assunto não é tão anunciado. E às vezes, quando é anunciado, ele vem envolvido em colocações nem sempre adequadas e próprias, com alguma carga de misticismo, às vezes com uma carga quase opressiva de inquietação, o que deveria ser algo, como diz o apóstolo Paulo, alegrai-vos, com estas palavras, se torna alguma coisa aflitiva e angustiante. Jesus está voltando, cuidado, hein? Olha, Jesus está voltando, cuidado. Então, o que deve ser algo consolador, se torna algo opressivo, angustiante, aflitivo ao coração humano. Por isso, Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, para corrigir algumas deficiências da fé existente naquela igreja, uma igreja forte, plantada pelo apóstolo Paulo, mas que infelizmente apresentava algumas deficiências em relação acerca de artigos de fé. E um desses artigos, e Paulo escreve muito na carta aos Tessalonicenses, em ambas as cartas, aliás, sobre este assunto, sobre este tema, a volta do Senhor Jesus ou o regresso de Cristo. Vamos, portanto, irmãos, caminhar juntos nesta noite, falando sobre algumas características da volta de Jesus. Ah, mas isso nós já sabemos, que ótimo. Nós vamos apenas reforçar convicções. Mas talvez você vá se surpreender com algumas coisas. Então vamos trabalhar nesse nosso tema, características da volta de Jesus. À luz desse texto, primeira característica que temos aqui, a volta do Senhor Jesus será pessoal. Vejam, verso de número 11. Esse Jesus, e dentre vós, esse Jesus, a volta de Cristo, portanto, é pessoal. Não se trata, portanto, de uma volta substitutiva. Ou seja, o Senhor Jesus disse aos discípulos: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Voltarei e estarei para sempre convosco. E mais tarde ele diz: e aquele que vier estará em vós. Então algumas pessoas entenderam que a volta do Senhor Jesus, na verdade, está ligada não ao seu retorno pessoal, mas sim ao cumprimento desta passagem, quando o Espírito Santo seria dado à igreja. Portanto, o ensino é que, na verdade, o Senhor Jesus não voltaria e nem voltará. A igreja comete um equívoco ao ficar aguardando a volta do Senhor Jesus, porquanto ela já teria ocorrido quando o seu Espírito, de fato, foi derramado. Porque esta era a promessa dele, de que ele não deixaria órfão, mas voltaria. Precisamos então entender que a volta de Jesus é pessoal e não se refere, portanto, à vinda do Espírito Santo. Porquanto, nós temos em João capítulo 16, de forma muito clara, a colocação do Senhor Jesus: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. E é uma coisa muito interessante, porque para nós, outro é algo indistinto, que pode ser igual ou não. E aí a gente usa a mesma palavra para outro. Por exemplo, eu posso pegar este exemplar da Bíblia, que é um livro, e dizer: este é um livro. E pegar um livro de história e dizer: este é
outro livro. Então é um outro que é diferente. Na língua em que o Novo Testamento foi escrito, há duas palavras para indicação de outro. Há uma palavra que indica outro quando é diferente, por exemplo, o que eu falei agora, mas há uma outra palavra que diz e indica que é outro, mas é outro igual. Então é como se eu tivesse duas Bíblias iguais, essa aqui lá da comemorativa, e eu tivesse aqui 10, 12, 15, 20 Bíblias dessa. Então eu diria assim, esta é uma Bíblia e esta é outra Bíblia, e esse outra seria igual, mas prestem atenção, embora sejam iguais, são diferentes não. Esse aqui é o problema. Se são iguais, não são diferentes. São iguais, mas são distintos, o que é muito, aí sim, diferente. Distinto não é a mesma coisa que diferente. Nós usamos aleatoriamente, mas não é. E no grego lá é realmente isso. Significa outro. Outro que é distinto, mas é igual. Como é que pode ser igual e ser distinto? Porque é exatamente na mesma essência, mas não na mesma realidade de manifestação. Assim é com Deus. Deus é um só, mas tem a sua manifestação em três pessoas que são distintas na sua subsistência. Então, quando vemos o registro que está aqui, esse Jesus é, portanto, uma referência ao fato de que a vinda de Jesus é pessoal, refere-se a Ele como pessoa. Portanto, não diz respeito à promessa de Deus com relação ao seu Espírito Santo que ocorreu no Pentecostes. Então, a vinda de Jesus é pessoal. Ele, Jesus, o Filho e encarnado, é que voltará, e não o Espírito Santo. Segunda característica que nós temos nesse texto acerca da volta de Jesus. A volta de Jesus é pessoal. A volta de Jesus é física. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do modo como vistes subir. A volta de Jesus é pessoal. A volta de Jesus é física. Isto significa que o Senhor Jesus não voltará espiritualmente. Ele voltará fisicamente. Por quê? Porque ele não foi assunto espiritualmente. Ele foi assunto aos céus fisicamente. E ele foi assunto fisicamente porque ele não ressuscitou espiritualmente, mas ele ressuscitou fisicamente. E o grande problema é esse, que nós perdemos essa sequência lógica ao imaginarmos que o Senhor Jesus ressuscitou espiritualmente. E ele não ressuscitou espiritualmente. Ele ressuscitou fisicamente. A sua ressurreição foi física. O seu corpo é que ressuscitou de entre os mortos. O seu corpo é que foi trazido novamente à vida, e não apenas trazido à vida, mas revestido de glória. E por isto é que ele é chamado de o primogênito de entre os mortos, ou a primícia dentre os que dormem. Por quê? Porque Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Outros foram ressuscitados antes de Jesus. Outros ressuscitaram antes de Jesus. Então, por que ele é o primogênito? Porque nenhum outro ressuscitou fisicamente em um corpo glorioso. Por isso Jesus é primícia.
Por isso Jesus é o primeiro, por isso ele é o primogênito nessa categoria de ressurreição. E a sua ressurreição é física. Prestem atenção nisto. O Senhor Jesus não ressuscitou como a gente acha, espiritual, como se fosse assim uma coisa etérea, algo assim meio como uma nuvem, quase um fantasma, quase um ghost, quase alguma coisa assim. Ele ressuscitou fisicamente. Depois de ressuscitado, ele comeu, que é próprio, isso mesmo, que é próprio de quê? De alguém que está numa dimensão sensível, física inclusive. Ele disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e preste atenção que um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Portanto, ele ressuscitou de forma física. Isso significa, irmãos, que o Senhor Jesus diz assim: avise aos meus irmãos que eu vou para a Galileia antes deles. Por que ele foi para a Galileia antes deles? Por um motivo muito simples, porque ele não estava na Galileia. E por que ele não estava na Galileia? Porque ele não podia estar na Judéia e na Galileia ao mesmo tempo, mesmo depois de ressuscitado. Por quê? Porque a ressurreição foi física. Ele podia sim, no seu corpo glorioso, com uma nova estrutura biofísica, bioquímica e etc., atravessar uma parede ou uma porta fechada. Mas ele tinha que fazer o quê? Mover-se e atravessá-la. Por que ele tinha que fazer isso? Porque ele não estava nos dois lugares ao mesmo tempo. Porque Jesus, depois da ressurreição, não é, como não era nos dias da sua carne, onipresente. Como não é, reverendo? Não é, meus queridos. O Senhor Jesus está à direita de Deus no céu, assentado no seu trono. Por isso é que a Escritura diz que ele terá que voltar. Por que alguém volta? Porque foi. Exatamente. E por que ele foi? Porque não estava lá. E por que ele volta? Porque ele não está aqui. Porque se ele estivesse aqui, ele não voltaria. Não entendi, reverendo. Mas Jesus não prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Por isso ele disse, lembrem-se da promessa: não vos deixarei órfãos. E ele está conosco na pessoa do seu Espírito Santo. Mas ele voltará, primeiro, pessoalmente. Segundo, fisicamente. Por quê? Porque ele não está aqui, irmãos. Jesus não mora no meu coração, Jesus não mora no seu coração. Quem está no meu coração e no seu coração, quem está habitando a igreja, não é o Senhor Jesus. Paulo diz: o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não sabeis que sois santuários do Espírito Santo de Deus? Não é Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, como Filho encarnado de Deus, está, pelo fato de ser a sua encarnação, não temporária, embora temporal, mas não temporária, é para sempre. O Senhor Jesus assumiu a natureza humana para sempre, e ao aceitar a sua encarnação, mesmo com a sua ressurreição, ele está limitado à realidade do espaço. E é por isso que ele tem que voltar, porque a volta dele é física.
e ele está fisicamente no céu, virá para estabelecer o seu reino de forma visível, e nós o veremos como ele é. Portanto, a vinda de Jesus é pessoal, a vinda de Jesus é física. A vinda de Jesus, portanto, sendo pessoal e física, eu já disse, ela é visível. Ela é visível. Isto significa, portanto, que a volta do Senhor Jesus será um evento em que todos terão a possibilidade de ver. Ah, mas como é que vai ser isso? E se, primeiro, assim, ele vem aqui ou vem no Japão? Se nós, seres humanos, na nossa limitação, mas também com o nosso potencial, já conseguimos fazer com que uma pessoa possa, em qualquer parte do mundo, ver o que está acontecendo em qualquer parte do mundo, irmãos, eu creio que isso não é tão difícil assim para o Senhor. A tecnologia tem nos favorecido a percebermos que algumas coisas que a Escritura fala que seriam inadmissíveis há 50 anos atrás, se tornaram absolutamente possíveis de serem realizadas. Isso pela tecnologia humana. Então a Escritura diz que a volta do Senhor Jesus será visível. Aí os cegos, irmãos, evidentemente que ele está falando dessa realidade, que será perceptível. Todas as pessoas terão conhecimento do fato. Não haverá, portanto, a possibilidade de alguém não saber que está ocorrendo a volta do Senhor Jesus. Por que o Senhor está enfatizando isso? Pelo fato de que existem correntes que ensinam que o Senhor Jesus voltará secretamente. Ah, porque o Senhor Jesus volta secreto nas nuvens. Então, primeiro já vamos ter uma outra volta de Jesus, né? Então já não é segunda vinda, é terceira vinda ou segunda volta. Isso não existe. A Escritura não nos autoriza a dizermos que o Senhor Jesus vem em secreto. Quando o Senhor Jesus vier, todos hão de vê-lo. Não será absolutamente nada em oculto. Toda vez que a Escritura fala que o Senhor Jesus vem, fala que ele vem com nuvens, com um grande clangor de trombetas, com o testemunho dos anjos, como os varões que estão aqui também fizeram. Isso significa que o Senhor Jesus, quando vier, as pessoas saberão disso. Então, irmãos, por favor, não se deixem enganar, por mais sensacional que possa parecer esta ideia. O que aconteceu? Jesus já voltou? Sumiram as pessoas? Para onde foram? Olha o que aconteceu, Jesus voltou e ninguém viu. Isto não é bíblico. Isto não é bíblico. A volta do Senhor Jesus é visível. Quando ele vier, todos terão consciência disso. Mas isso é arrebatamento. Ora, irmãos, arrebatamento e vinda de Cristo são fatos distintos, mas concomitantes. Dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Dois estarão moendo um moinho, um será tomado, outro será deixado. Primeiro, se os dois forem crentes, é claro, irmãos, os dois vão subir. E se os dois não forem crentes, os dois vão ficar. Pô. Então, e aí? Tá, isso é arrebatamento, sem dúvida nenhuma. Só que o texto continua e diz assim: assim será a vinda do Filho do Homem. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, deixa isto claro: nós, os que ficarmos vivos, não precederemos aos que dormem, antes seremos arrebatados para estarmos juntamente com eles. Volta de Jesus e arrebatamento são fatos distintos, porém concomitantes. Isso significa que quando nós, como igreja, fomos arrebatados, significa que o Senhor Jesus chegou, voltou, e todos vão ver. Não tem esta ideia de volta secreta, escondida de Jesus apenas para alguns.
Quando o Senhor Jesus voltar, volta para a sua igreja, para todos que são dele, para todos que foram comprados por ele, foram marcados como sua propriedade para o dia do resgate. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. Então a vinda de Jesus, diz o texto, é pessoal, é física, é visível, da mesma maneira como viste subir. Quarto, a volta de Jesus será gloriosa. Do mesmo modo, o Senhor Jesus foi assunto aos céus em glória, entre anjos, triunfantemente, em esplendor e majestade. E a volta do Senhor Jesus não será diferente desta, não será de forma distinta da que foi a sua ascensão. Ele não voltará humilde, pobre, com todo respeito ao senhor Hare Krishna, né? Lá do sul do país, que talvez tenha uma aparência física como se pinta acerca do Senhor Jesus. Ele não virá em uma condição humilde. Ele não virá novamente pobre, nascendo no meio do estrume da vaca, no coxo. Nós queremos dar um jeitinho ali naquela coisa, né? Limpar bastante, arrumar bem arrumadinho, né? Mas, irmão, o Senhor Jesus nasceu numa gruta, num buraco. Se você for um dia à cidade de Belém, lá próxima de Jerusalém, você vai encontrar lá as grutas onde ficavam os animais. São buracos, cavernas, fechadas normalmente com espinheiros, para evitar que saíssem ou que os predadores entrassem. É lá que o Senhor Jesus nasce, no meio do estrume, do gado, da vaca, do cavalo, do burro, do camelo, das ovelhas. Humilde, pobre, mas a sua volta não será assim. Será gloriosa. Ele voltará não como servo sofredor mais, mas voltará como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem nas mãos todo o poder, toda a glória, toda a majestade, sujeitando, submetendo sob o seu poder toda a autoridade de qualquer ordem que seja, inclusive pelo sopro da sua boca destruirá o anticristo e fará com que o grande dragão, a antiga serpente, seja definitivamente lançada no inferno, onde haverá de sofrer por toda a eternidade, dia e noite, sem parar. Então lembrem-se disso: quem governa o inferno não é o diabo. Quem governa o inferno é o Senhor nosso Deus. O dono do inferno é o nosso Deus. O diabo será lançado no lago de fogo e enxofre e não terá descanso. Ele não é aquele que tem o tridente assentado no trono no inferno, espetando o bumbum das pessoas que estão lá. Não. Tire isso da sua cabeça. Bana da sua cabeça. Expulse da sua cabeça. Espanque na sua cabeça essa ideia malsã, infeliz, anticristã e antibíblica de que o diabo reina no inferno. O inferno é a expressão do reino de Deus, tanto quanto o céu é. O céu é a expressão do reino de Deus, no esplendor e majestade da sua glória e graça. O inferno é a expressão do reino de Deus, na plenitude da sua glória e juízo. Então a volta do Senhor Jesus é pessoal, ela é física, ela é visível, ela é gloriosa e ela é imprevisível. Quando será? Não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. O Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Isso é autoridade exclusiva do Pai. Quando será? É
imprevisível. Agora, algumas pessoas se equivocam, né, no uso da língua portuguesa. A volta de Jesus é inesperada. Não, não é não. Como é que é inesperada? Se eu perguntar aqui, quem está esperando a volta de Jesus? A igreja espera a volta do Senhor Jesus desde que ele foi assunto aos céus. Então como é que ela é inesperada? Ela não é inesperada, ela é imprevisível. Você não pode ter ou querer ter a ousadia de prever quando será a volta do Senhor Jesus. Portanto, veja como moreja, como trabalha em erro, aquele que diz o seguinte: nós não podemos saber quando será a volta de Jesus. Ótimo, mas diz a você o seguinte: olha, presta atenção, toma cuidado. Por quê? Porque Jesus pode voltar e você pode ficar para trás. Aí ele vai dizer assim: olha, se você ficar para trás, não preocupa não, vai ficar muito difícil para você, mas você ainda tem esperança. Por quê? Porque depois de 7 anos, o que vai acontecer? O Senhor Jesus vai voltar. Aí que ele volta mesmo. Aí ele volta para valer. Porque a primeira ele veio só para buscar os que são dele, mas depois ele volta para valer. Para buscar quem? Os que se converteram, então são dele também. Não, mas aí já é outro, não, ou é ou deixa de ser. Infelizmente é uma confusão muito grande. Por quê? Porque se eu sei que o Senhor Jesus, quando arrebatar a igreja e levá-la para o céu, teoricamente, ficando lá 7 anos, se o arrebatamento se deu no dia 1º de março de 2020, quando será a volta de Jesus? 7 anos depois. Portanto, eu sei qual é a data, ela não é mais imprevisível. Portanto, dizer que o Senhor Jesus vem, arrebata a igreja, e 7 anos ela fica lá, para depois então ele vir, eu estou marcando a data da volta de Jesus a partir de um evento, o arrebatamento da igreja, o que contraria as Escrituras, porque ela é imprevisível. Eu era pastor em Valadares, e Valadares tem um fluxo muito grande de pessoas para os Estados Unidos, pelo menos tinha, né? Valadares e região. E muitas igrejas nossas lá, formadas por brasileiros e seus filhos também, são às vezes influenciadas por certos movimentos que estão lá e acabam refletindo, sobretudo naquela nossa região lá, no leste de Minas, Valadares, Conselheiro Pena, Resplendor, Aimorés, Manhuaçu, Manhumirim, Caratinga, etc. Aquela região toda ali. E nos anos que cheguei lá, houve um movimento nos Estados Unidos com relação à marcação da volta de Jesus. Chamava-se 1994, um livro em inglês dessa grossura assim, de um homem chamado cristão, eu não vou dizer que ele era, deixa de ser, mas que tinha então descoberto por uma série de circunstâncias que o Senhor Jesus voltaria em setembro de 1994, no último dia da festa das trombetas de 1994. E aí começaram lá, reverendo, eu falei, gente, a Bíblia diz, não, mas aqui está aqui um livro em inglês, falei, vai sobrar para mim, né? Tá. Não, falei, então tá, eu vou ter que ler, eu vou perder o meu tempo para ler isso aí, mas eu preciso, então daqui, li o livro, chamei as pessoas, falei, olha, vamos fazer o seguinte, se no dia 1º, seria no dia X de setembro lá, se no dia tal de setembro, 1º dia depois dessa data aí, você me procure. Me procure. Bom, se você me procurar, a coisa ficou feia para você, né? Mas me procure. Você não vai me achar. E se você me achar, está errado isso aí. Muito bem. Alguns meses passaram-se, chegou a tal data, meio que aquela euforia, né? Mais ou menos como os borboletas azuis, os testemunhos de Jeová, os adventistas, etc., que andaram marcando algumas vezes e sempre naufragaram, aquele reboliço,
Passou aquela semana das trombetas, e nada, aí eu falei, irmãos, olha, o 1994, por favor, pode jogar no lixo. Ó. Eu havia dito para jogar antes, mas pode agora, está confirmado. Porque não é possível marcar a volta de Jesus. Ah, reverendo, mas Jesus está voltando. Não está voltando. Jesus está exatamente no lugar onde ele sempre esteve, desde que foi assunto aos céus, desde quando ascendeu aos céus, está lá. Ele não está voltando, não, porque voltando significa um movimento já ocorrendo. Isso não ocorre. A volta de Jesus não é vindo, ele virá, será num. Então ele não está vindo, gente. Como é que ele pode estar vindo num piscar de olhos? Não, mas ele está vindo, porque Paulo diz que a nossa salvação está hoje mais próxima do que quando nós cremos. É claro que Jesus está mais perto de mim hoje para voltar do que quando eu me converti em 73. É óbvio. Mas ele está onde? No mesmo lugar que ele estava. Ele não está um pouquinho mais pertinho da terra. Sabe como? Porque quando fala esse negócio de estar voltando, irmãos, é um negócio complicadíssimo. As pessoas têm dificuldade de entender essa linguagem bíblica. Então ele pensa que Jesus está assim, vindo, está aproximando da terra. Isso não existe, irmãos. Não, mas as coisas estão acontecendo. O Senhor Jesus não volta. Não volta. O senhor acabou de falar que não pode marcar. Eu não posso marcar quando ele volta. Quando ele não volta, a Escritura não fala nada. Então presta atenção, porque a Escritura diz: ele não volta antes que o Evangelho seja pregado a toda criatura para testemunho. São mais de 1.300 povos. Quando eu digo povo, não estou falando país não, tá? Povos. 1.300 povos, etnias, que não tem absolutamente nada do Evangelho. Então o Senhor Jesus não volta antes que alguma pessoa de todas estas etnias tenha conhecimento do Evangelho. Segundo, ele não volta antes que seja revelado o homem da iniquidade. Paulo chama de homem da iniquidade, João chama de anticristo. Quem é o anticristo? Já está revelado? Quem ele é? Não. Por quê? Eu sei que não, porque o dia que ele for revelado, todo mundo vai saber. Não é mesmo? Se não, o dia que ele for revelado, todo mundo vai saber, é óbvio. Então ele não foi revelado. Então, mas já está aí. Se já tivesse aqui, ele já teria sido revelado. E a Escritura diz: o Senhor não virá. Paulo é claro, estas coisas não acontecerão. Ele fala da volta de Jesus, sem que primeiro seja manifesto o homem da iniquidade. Então, o Evangelho não foi pregado, o homem da iniquidade não foi manifesto. Não houve a grande apostasia, que é o que ele diz lá. Uma vez que o homem da iniquidade se levanta, existirá a grande tribulação, que também não aconteceu. Não houve, portanto, pregação do Evangelho a todas as etnias, não houve revelação do homem da iniquidade, não houve grande tribulação imposta por ele, e não houve grande apostasia. As igrejas estão o quê? Em parte do mundo, pelo menos, se enchendo. Bem ou mal, se inchando ou enchendo, mas que estão com muita gente, estão. Ah, mas na Europa, a Europa está em declínio. Mas a África, a Ásia, as Américas, sobretudo a América Central e do Sul, estão em ascensão. O cristianismo continua crescendo e muito ao redor do mundo. Então, não pode estar havendo o quê? Grande apostasia. Isso significa, gente, que Jesus não vem hoje. Posso dormir tranquilo? Meu querido, se você não dormir tranquilo, imaginando que Jesus ia voltar, está ruim a sua vida. Porque se alguém perguntasse para você, se você tivesse que Jesus voltasse, o que você faria? Nada além do que eu tenho feito. A vida cristã é essa. Ah, mas e se você está debaixo do sangue do Cordeiro, está na verga da porta, o que está lá dentro está o quê?
guardado e seguro. Então não é para angustiar. Por isso que eu estou trazendo, irmãos, entre outros que poderíamos falar, essas características da volta de Jesus: pessoal, física, visível, gloriosa e imprevisível, mas gloriosa, maravilhosamente esperada, teimosamente esperada, porque já nos dias de Pedro, assim, olha, tem gente falando que as coisas são iguais desde o início dos tempos. Então isso é bobagem, isso é mentira, mas nós, teimosa e abençoadoramente, continuamos esperando, porque assim, irmãos, como a alva é certa, certa também é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda que seja imprevisível. É como a realidade da morte. A morte é imprevisível. Não sabemos quando, mas ela é uma realidade certa e segura. Não é porque não é previsível que ela não é verdade. A volta do Senhor Jesus é assim. Por isso a Escritura diz: esteja preparado. Para quê? Para o seu encontro com Deus. Que o Senhor traga ao seu coração essa palavra de descanso, paz, de consolo. Por isso que a Escritura diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A volta de Jesus, irmãos, para nós que somos do Senhor, tem que ser motivo de alegria, gozo, descanso, tranquilidade, serenidade, segurança e paz. Não de angústia, sofrimento, aflição. O rei está voltando, a última trombeta. Irmãos, gerava uma angústia, um pavor, quando se falava sobre o quê? A volta de Cristo, que é algo tão maravilhoso, tão glorioso, tão extraordinário, tão sublime, que para nós é fonte de plenitude, de gozo e alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a 7ª Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora, para que ela continue com zelo, buscando sempre no Senhor a orientação da Escritura e aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus, seja lá quando ela ocorrer. Amém.